Você sabia que tem um músico pouco conhecido e que estava prestes a se aposentar, estava quase abandonando a carreira, até que recebeu uma missão praticamente impossível. 2 dias e meio. Isso. Apenas 2 dias e meio para criar a trilha sonora de um dos filmes mais importantes da história. Parece difícil, né? Talvez quase que impossível. O ano era 1984 e a Columbia Pictures estava em apuros. O filme Caça-Fantasmas já tinha sido filmado, mas estava faltando algo essencial. Faltava a trilha sonora perfeita, gente. Diversos músicos famosos já tinham tentado, mas todo mundo falhou. Até membros do lendário Fleetwood Mac. Ninguém conseguia entregar o que o estúdio precisava. Mais de 60 músicas foram descartadas. Nada dava certo. Meu Deus do céu. O tempo estava correndo, o filme estava pronto, mas cadê a trilha? E foi então que esse cara chamado Ray Parker Jr., um guitarrista talentoso, mas pouco conhecido, ele foi acionado e resolveu o problema. Esse cara criou uma das trilhas sonoras mais icônicas e memoráveis de todos os tempos. Vamos conhecer um pouco mais da história do Ray Parker e deste grande sucesso, a música tema do filme Caça-Fantasmas. E você quer saber o que aconteceu depois? Então vem comigo que eu te conto tudo agora mesmo no vídeo de hoje. Mas antes, para começar com as nossas curiosidades do filme, alô meu editor, toca pra gente aí essa música maravilhosa, tema do filme Caça-Fantasmas, pra galera entrar no clima do nosso vídeo de hoje. Bora lá! Pois bem, a criação desse tema do filme Caça-Fantasmas foi cercada de desafios, de muita pressão e de um prazo impossível. Mas em meio a tudo isso surgiram momentos surpreendentes. Curiosidades que tornam essa história ainda mais fascinante. Desde inspirações inesperadas até polêmicas judiciais, acredita? Cada detalhe tem algo único a revelar. O videoclipe de Caça-Fantasmas é tão icônico quanto a música, né? E um dos motivos é o elenco estrelar que aparece nele. John Candy, Danny DeVito e Chevy Chase são apenas alguns dos grandes nomes. Essas celebridades não faziam apenas pequenas participações. Elas contribuíam para a atmosfera divertida e descontraída. Cada uma delas adicionava um toque único ao vídeo, né? John Candy, por exemplo, trouxe o seu humor característico. Chevy Chase, já famoso pelos seus papéis cômicos, também estava presente. E o que dizer de Danny DeVito, com seu estilo irreverente, era outra presença marcante. E não parou por aí. Outros rostos conhecidos também apareceram. Jeffrey Tambor, Peter Falk, por exemplo. Cada um deles fez pequenas aparições que transformaram o videoclipe em um grande espetáculo. Enquanto Ray Parker Jr. cantava e tocava, essas estrelas apareciam em momentos estratégicos. Elas faziam caras e bocas, interagiam com a câmera e, claro, brincavam com o conceito de fantasmas. Essa leveza e descontração se casaram perfeitamente com o tom da música. O vídeo não era apenas sobre a trilha sonora do filme. Ele tinha uma vida própria, sabe? E o elenco de estrelas, claro, contribuiu para isso, né? Ver todos eles juntos em um vídeo divertido e irreverente foi uma surpresa agradável. Ray Parker soube tirar bem proveito disso. A sua presença carismática também brilhava, mas ele sabia que as estrelas do videoclipe ajudaram demais a criar algo bem maior. As celebridades davam o tom, transformavam o vídeo em algo memorável e a música, claro, era o fio condutor. Ela já tinha um apelo por si só, mas o videoclipe elevou esse apelo a outro nível. A música virou um hit global e o videoclipe um grande clássico. Esse videoclipe passava o tempo todo na TV e cada vez que passava, a audiência aumentava mais. As pessoas falavam sobre ele, queriam ver as participações especiais. Cada celebridade que apareceu trouxe algo diferente, uma nova camada de humor, uma nova surpresa. Esse elenco de estrelas não apenas impulsionou o sucesso da música, eles também tornaram o videoclipe uma parte inseparável da cultura pop.
E é por isso que até hoje ele é lembrado como um dos melhores exemplos de videoclipe dos anos 80. Antes do Caça-Fantasma, Ray Parker Jr. já era conhecido na indústria da música. Ele era um guitarrista talentoso, já havia trabalhado com grandes nomes, né? Artistas como Stevie Wonder e Barry White estavam em sua lista de colaborações. Mas a sua carreira sempre esteve focada em tocar guitarra, em compor para o mundo da música. Já o cinema ainda era um território inexplorado para ele. Até que então surgiu essa oportunidade. O ano era 1984 e Ray Parker recebeu uma ligação que mudaria a sua vida. A proposta era bem simples, viu? Ele deveria criar a trilha sonora para um filme chamado Ghostbuster, ou seja, Caça-Fantasma. A princípio parecia apenas mais uma música, mas Parker sabia que era muito mais do que isso. Era a sua primeira tentativa de compor para o cinema, então ele queria acertar em cheio. O desafio era enorme, viu? Compor uma trilha sonora para um filme de grande orçamento que era um novo mundo para ele. O filme estava prestes a ser lançado e a música precisava estar pronta logo. E claro, né? Precisava também capturar a essência do filme. Caça-Fantasmas era uma comédia sobrenatural. Era divertido, era cheio de ação. Então a trilha sonora precisava refletir isso. Ray Parker sabia que o sucesso da música poderia influenciar o sucesso do filme. Então ele começou logo a trabalhar. Ele usou todo o seu talento. Compôs uma música que misturava elementos de funk, pop e sintetizadores. Ele queria criar algo que fosse cativante, algo que ficasse na cabeça das pessoas, mas também algo que refletisse o tom divertido do filme. A equipe do filme estava ansiosa para ouvir a música final. Ray Parker Jr. sabia que não podia falhar. Essa era a sua chance de mostrar o seu talento em uma nova área. Ele passou noites em claro, revisando cada detalhe. A melodia tinha que ser perfeita. O refrão tinha que ser inesquecível e, finalmente, ele encontrou a combinação certa. O resultado foi a icônica música tema de Caça-Fantasmas. Uma música que, desde os primeiros acordes, já capturava a atenção, né? E o refrão, hein? O que dizer dele? Simples, mas poderoso. Who you gonna call? Ghostbuster. Era a frase que todos repetiam. A música não só se encaixou perfeitamente no filme, como também se tornou um sucesso mundial. Ray Parker havia conseguido a sua primeira tentativa de compor para o cinema, foi um triunfo absoluto. Ray havia feito história. O que era para ser apenas uma trilha sonora virou um fenômeno cultural. E agora eu trago uma curiosidade interessante para você. O icônico fantasma verde de Caça-Fantasmas, conhecido como Slimer, lembra dele, né? Tem uma história curiosa por trás. Ele foi inspirado em ninguém menos que o comediante John Belushi. John era uma lenda da comédia nos anos 70 e também 80, né? Ele ficou famoso pelo seu trabalho em Saturday Night Live e pelos seus papéis em filmes como Animal House. Quando o Caça-Fantasmas estava sendo desenvolvido, Belushi estava destinado a ser uma parte importante do projeto. O roteiro original, escrito por Dan Aykroyd, tinha Belushi em mente para um dos papéis principais. Ele e Aykroyd eram grandes amigos. Eles haviam trabalhado juntos em diversos projetos. Aykroyd escreveu o personagem pensando em Belushi, sabendo que a sua presença traria o humor que o filme precisava. Mas, tragicamente, John Belushi faleceu em 1982, antes das filmagens do filme começarem. O seu falecimento abalou profundamente Aykroyd. Mesmo com a perda do amigo, ele decidiu continuar com o projeto. Mas ele não queria que a memória de Belushi fosse esquecida. E foi aí então que surgiu a ideia de Slimer. O fantasma verde desajeitado, guloso, seria uma homenagem a Belushi. Slimer, com seu comportamento caótico e divertido, foi criado para capturar o espírito de John Belushi. Afinal, Belushi era conhecido pelo seu estilo cômico desleixado e totalmente exagerado. Slimer, de certa forma, encarna esse mesmo estilo. O seu comportamento destrutivo e insaciável por comida lembra muito bem o personagem Bluto, que Belushi interpretou em Animal House. E então Slimer acabou se tornando uma das figuras mais memoráveis do Caça-Fantasmas, né?
Mesmo sendo apenas um personagem secundário, ele rapidamente ganhou o coração do público. A forma como ele surge no filme, devorando tudo que vê pela frente, traz à tona a essência do humor de Belushi. E apesar de ser um fantasma, ele é mais engraçado do que assustador, né? Também convenhamos. Slimer, com a sua aparência boba e comportamento exagerado, se tornou uma espécie de mascote para a franquia. As crianças adoravam esse fantasma. E os fãs de Belushi conseguiram ver a homenagem ao comediante. Para muitos, Slimer era o fantasma de Belushi. O seu corpo gelatinoso e movimentos rápidos o faziam parecer sempre pronto para causar confusão. E claro, a sua cena mais memorável no filme é quando ele ataca um dos caça-fantasmas, né? Peter Venkman, interpretado por Bill Murray. Aquela cena onde Slimer literalmente atravessa o corpo de Venkman se tornou uma das mais icônicas do filme. É difícil assistir a esse momento e não lembrar de Belushi, é ou não é? Bom, outra curiosidade interessante que eu também vou trazer para você é a seguinte. A inspiração para o icônico refrão Who You Gonna Call? Será que veio de onde, hein? Eu te garanto, veio de um lugar inusitado. A história é a seguinte. Ray Parker, na época, estava com dificuldades para encontrar a ideia perfeita para a música. Ele sabia que precisava de algo marcante, né? Algo que ficasse na cabeça das pessoas. Algo simples. Tinha que ser simples, mas também poderoso. E foi então que ele teve um momento de clareza. Ele estava assistindo a televisão. Estava passando um comercial de dedetização. Olha só, presta atenção para você ver. Isso chamou a atenção dele. Era um daqueles anúncios locais com produção simples. No comercial, a empresa de dedetização oferecia seus serviços para se livrar de pragas e de insetos, né? A ideia era bem clara, inclusive. Resolver o problema de quem precisava de ajuda. E naquele momento, Ray fez a conexão. Ele pensou nos caça-fantasmas como uma espécie de dedetizadores de fantasmas. Assim como no comercial, os caça-fantasmas eram chamados para resolver problemas, é ou não é? Só que em vez de insetos, eles lidavam com fantasmas. Essa analogia foi o ponto de partida. Ray começou a trabalhar em cima dessa ideia. Ele precisava de uma frase que capturasse essa essência, né? Algo que pudesse ser repetido, algo que fosse direto. E foi aí que surgiu o refrão Who You Gonna Call? Simples, direto e, acima de tudo, memorável. Ray sabia que havia encontrado o que ele procurava. A frase capturava perfeitamente o espírito do filme. Os caça-fantasmas eram os heróis que você chamaria quando estivessem em apuros, né não? E o refrão dizia isso de forma clara e bem divertida. Além disso, esse refrão tinha um ritmo que encaixava perfeitamente na música. A combinação das palavras com a melodia era irresistível. A partir daquele momento, a música começou a tomar forma. Ray havia encontrado o gancho que ele precisava, e o resultado foi um dos refrões mais icônicos da história da música. Mas o impacto da frase foi além da música, viu? Ela se tornou uma expressão cultural. As pessoas começaram a usá-la em diferentes contextos. Ela se tornou uma forma de dizer: ei, quem vai resolver isso? Isso de uma maneira mais divertida, né? E tudo começou com um simples comercial de dedetização. Olha só para você ver que coisa. Ray Parker soube aproveitar aquele momento de inspiração e criou esse grande sucesso. Ainda falando sobre a música, em 1984, a canção tema de Caça-Fantasmas explodiu nas paradas, né? Era um sucesso total. Acabou se tornando um fenômeno global. Mas esse sucesso trouxe consigo uma grande polêmica. Olha só. Ray Lewis, da banda Ray Lewis and the News, não estava feliz com esse sucesso todo não, viu? E você vai entender o porquê. Ele alegava que a música de Ray Parker, tema do Caça-Fantasmas, soava muito parecida com a sua própria canção. A música em questão era I Want a New Drug. Nós vamos colocar um trecho da canção aqui para você fazer a comparação entre as duas. Será que de fato são muito parecidas? Olha, sei não, hein? Ouve aí.
Vamos lá. Lançada pela banda de Ray Lewis em 1983, ela também havia sido um grande sucesso. A música foi top, né, na época. Lewis acreditava que o tema de Caça-Fantasmas era, então, uma cópia. A semelhança entre as duas músicas chamou muito a atenção dele. E não demorou muito para que um processo fosse iniciado. Ray Lewis alegou plágio. Para ele, as semelhanças entre as melodias eram evidentes e indiscutíveis. Ray Parker negou as acusações. Ele insistiu que a música era original. No entanto, o caso foi parar nos tribunais. Era uma batalha entre dois grandes nomes da música dos anos 80, né? De um lado, Ray Lewis, um dos principais astros do rock. Do outro, Ray Parker Jr., que acabara de criar um dos maiores temas do cinema. A disputa jurídica se arrastou por meses. E o público, claro, acompanhando sempre de perto. As semelhanças entre as duas canções dividiam opiniões. Alguns diziam que as melodias eram de fato parecidas. Outros defendiam Ray, argumentando que a inspiração não era plágio. A tensão crescia e, no fim, ambos os lados chegaram a um acordo. Em 1985, o caso foi resolvido fora dos tribunais. Os detalhes desse acordo nunca foram revelados. Mas, claro, especula-se que houve um grande pagamento envolvido na conversa. Com o acordo, o caso então foi encerrado. Mas você pensa que acabou aí? Não. A polêmica continuou. As comparações entre as duas músicas não desapareceram. E a história do processo se tornou uma parte inseparável da trajetória de Caça-Fantasmas. Ray Lewis, por sua vez, decidiu seguir em frente com a sua banda, continuando aí a fazer muito sucesso nos anos anteriores. O Ray, apesar do processo, manteve o seu status como o criador do tema icônico. Só que a polêmica deixou marcas. A situação ganhou ainda mais complexidade anos depois, em 2001, quando Ray Lewis acabou mencionando o caso em uma entrevista. Ele falou abertamente sobre o processo. Só que tem um detalhe aí, a questão não foi ele somente falar. Havia uma cláusula de confidencialidade, ou seja, ele jamais poderia falar sobre esse processo na vida. Ele falou. A entrevista, então, acabou gerando novos problemas, Lewis violou o acordo de confidencialidade. Esse acordo havia sido firmado em 1985. E isso levou Ray a processar Lewis de novo. Era mais uma reviravolta em uma disputa que parecia nunca ter fim. O novo processo reacendeu as discussões sobre o caso original. E o público se lembrava das alegações de plágio, e a polêmica, então, voltou a ser pauta. Pois bem, mas apesar disso, a música tema de Caça-Fantasmas continuou a ser um sucesso global. É ou não é? A história de Caça-Fantasmas guarda também uma das ironias mais comentadas da música e do cinema. Antes de Ray ser escolhido para compor o tema do filme, a primeira escolha não foi ele, gente. Agora se liga no grande X da questão. Ray Lewis foi o primeiro a receber a proposta. Sim, meus amigos, ele mesmo. O mesmo Lewis que mais tarde iria processar Parker por plágio. Esse mundo dá volta demais. É ou não é? Era 1983, o filme Caça-Fantasmas ainda estava em produção. Os produtores queriam a música tema que fosse cativante, algo que capturasse o espírito divertido e único do filme. E aí, eles procuraram quem? Ray Lewis. O nome dele surgiu. Ele estava no auge da carreira. A sua banda, Ray Lewis and the News, tinha acabado de lançar o sucesso I Wanna New Drug. A música era um hit nas paradas, e os produtores achavam que o estilo de Lewis seria perfeito para o Caça-Fantasmas. Então eles o convidaram para criar o tema do filme. Mas, acreditem, para surpresa de todos, o cara recusou a oferta. Ele estava focado em outros projetos, não achava que poderia se comprometer com mais uma trilha sonora, isso naquele momento, Foi uma decisão que mais tarde, não sei, eu acredito, provavelmente ele iria reconsiderar, Mas a situação foi a seguinte: com Ray Lewis fora do projeto, os produtores precisavam de um plano B. E foi aí que Ray Parker Jr. entrou em cena. Ele foi convidado para criar a trilha sonora do Caça-Fantasmas.
E mesmo sendo a sua primeira vez compondo para o cinema, ele aceitou o desafio, até porque ele sabia que tinha uma grande oportunidade nas mãos. Ele precisava criar algo único, algo que ficasse gravado na mente das pessoas. E foi exatamente o que ele fez, né? O resultado foi a música tema que todos nós conhecemos hoje, Who You Gonna Call? Ghostbuster. E o Ray acabou ganhando seu reconhecimento mundial, né? Gente, fiquem de olho nas oportunidades, viu? Às vezes a gente tem uma grande oportunidade em mãos, tá ali ó, na nossa frente e por algum motivo ou outro a gente deixa passar, né? Queria só fazer essa observação aí. Vamos ficar atentos às oportunidades que aparecem na nossa vida, gente. Bom, continuando por aqui, a música de Caça-Fantasmas não é apenas uma trilha sonora do filme, né? Desde o seu lançamento em 1984, ela passou a ser reconhecida instantaneamente. Os primeiros acordes já fazem as pessoas lembrarem de fantasmas, lembrarem do sobrenatural. A música foi usada em programas de TV, comerciais, eventos e até em videogames. Ela não se limitou ao filme. Sempre que o assunto é fantasmas ou sobrenatural, o tema de Caça-Fantasmas é a referência. A música se tornou um símbolo, e em qualquer mídia, seja uma paródia ou uma homenagem, o tema está presente. Um dos exemplos mais recentes da sua relevância foi a série Stranger Things. Na segunda temporada da série, os personagens apareceram vestidos como os caça-fantasmas. E claro, a música tocou na cena, né? Isso trouxe a trilha de volta para uma nova geração. Mesmo aqueles que não estavam vivos nos anos 80 passaram a reconhecer a música. E ela continuou sendo associada ao mundo dos fantasmas. Poucas trilhas sonoras conseguiram alcançar esse nível de popularidade tão alto, né? Ray conseguiu capturar algo único. Ele criou uma música que não apenas completava o filme, mas que se sustentava por si só. E isso fez com que a canção fosse imortalizada. E a cada vez que ela é tocada, ela reforça o seu lugar na cultura pop. Agora tem outro detalhe que eu quero compartilhar com você. O que muitos de vocês talvez não saibam é que a música foi criada em pouquíssimo tempo. É isso mesmo. Olha só. A Columbia Pictures estava correndo contra o tempo para finalizar o filme. O prazo era apertado. Havia urgência. A tarefa parecia impossível. Com 48 horas para trabalhar. Você ouviu bem. Apenas 2 dias. Somente 48 horas para trabalhar. Ray Parker Jr. mergulhou de cabeça no projeto. Ele sabia que não tinha tempo a perder. Cada minuto contava. Ray escreveu o famoso refrão Who You Gonna Call? Em questão de horas. A música então foi tomando forma e mesmo com o prazo apertado, ele conseguiu criar algo especial. O ritmo, a melodia, o refrão. Tudo se encaixava. E após apenas 2 dias e meio de intenso trabalho, Ray Parker Jr. tinha uma música pronta. Mas o trabalho ainda não estava concluído, né? Precisava da aprovação da Columbia Pictures. E a expectativa era grande de ambas as partes. O Ray pensava, e agora? Será que eles vão gostar? A resposta também foi rápida, assim como a criação da música, né? A música foi aprovada de imediato. Os produtores ficaram impressionados com o que o Ray havia criado. Eles amaram a música. Tanto que, a princípio, a ideia era usar apenas um trecho da música na trilha do filme. Mas o sucesso foi tão grande que eles decidiram usar a versão completa. A música era perfeita para a atmosfera do filme. A canção capturava o tom divertido e sobrenatural de Caça-Fantasmas, e a Columbia Pictures viu esse potencial. Eles sabiam que tinham algo bem especial nas mãos, não? A trilha sonora não seria apenas um complemento ao filme, ela se tornaria parte da identidade de Caça-Fantasmas. E o fato de ter sido feita em apenas 2 dias e meio, fala aí, é incrível, é ou não é? A música foi além de todas as expectativas. Ela não apenas complementou o filme, mas o impulsionou ao sucesso. E Ray Parker se consolidou como um dos maiores compositores da época. O single vendeu milhões de cópias. A música de Caça-Fantasmas se tornou atemporal.
E o grande nome por trás dessa criação, Ray Parker Jr., na época já era um nome conhecido entre os músicos, né, como eu havia adiantado para você. Mas para o público em geral, ele ainda era um mistério. Durante os anos 60 e 70, ele esteve nos bastidores do sucesso de muitos artistas, né? Eu citei 2 aqui apenas, Stevie Wonder, Barry White, mas tiveram muitos outros. Essas colaborações o colocaram no mapa da música, mas como artista solo, ele ainda não havia conquistado seu espaço definitivo. Ray chegou a lançar alguns sucessos no início dos anos 80. Músicas como A Woman Need Love, em 1981. E The Other Woman, em 1982. Foram de sua autoria. Essas canções até tiveram destaque nas paradas dos Estados Unidos, mas fora do país, Ray ainda era praticamente desconhecido. Com o passar do tempo, ele começou a se afastar dos holofotes, né? A música ainda era uma parte importante na sua vida, mas havia algo mais urgente em sua mente: a sua família. Os seus pais estavam doentes. Ray sentiu que precisava estar do lado deles. A carreira musical começou a perder prioridade. Ele queria estar presente, cuidar de quem ele amava. Viajar o tempo todo já não fazia sentido para ele. E então, aos poucos, ele começou a se afastar da indústria da música. O palco, que antes era sua casa, agora parecia distante. Ele pensava em encerrar sua carreira como artista, deixar os shows, as gravações e começar uma nova fase da vida. Para o Ray, era uma decisão bem difícil, mas ele estava em paz com essa escolha, né? Ele sabia que era o momento certo para cuidar da família. A sua carreira solo já havia alcançado alguns sucessos, mas não o suficiente para mantê-lo preso à indústria musical. E foi então que o destino interveio, né, gente? A Columbia Pictures estava desesperada. Eles precisavam de uma música tema para Caça-Fantasmas. E daí a mágica começou. E o resto dessa história você já acompanhou por aqui. Você já conhece, né? Ray Parker sempre foi um cara talentoso, mas muitas vezes o talento precisa de uma oportunidade para brilhar, é ou não é? E foi exatamente isso que aconteceu. A chance de compor para o Caça-Fantasmas o trouxe de volta à cena. Ele poderia ter desistido, poderia ter dito não, mas ele não desistiu. Ele aceitou o desafio, enfrentou o tempo apertado e fez história. Em pouco tempo, Ray Parker Jr. estava no topo das paradas musicais. O single chegou ao número 1 na Billboard Hot 100. O sucesso foi avassalador. Todo mundo queria ouvir o tema de Caça-Fantasmas. A música estava em todo lugar. Nas rádios, nas lojas e, claro, no filme, né? Ray havia criado um fenômeno cultural. A música se tornou inseparável do filme. E o sucesso trouxe reconhecimento imediato. Ray Parker foi indicado ao Oscar pela canção. Para ele foi um momento incrível, né? Um artista que quase havia abandonado a música estava agora concorrendo ao maior prêmio do cinema. Ele perdeu o Oscar para Stevie Wonder, é verdade, mas isso não diminuiu o impacto. Ray sabia que havia criado algo especial. O Oscar era apenas um detalhe. O importante era que a sua música havia marcado uma geração. Para concluirmos, meus amigos e amigas, o sucesso de Caça-Fantasmas marcou para sempre a sua carreira, a carreira do Ray. Ele pode não ter se tornado uma estrela de primeira grandeza, mas ele não precisava, né? A música que ele criou em apenas 2 dias e meio garantiu a sua segurança financeira, tranquilamente. O Ray nunca conseguiu repetir o mesmo sucesso de Caça-Fantasmas, né? Mas isso não importa. Ele havia criado uma das músicas mais icônicas da história do cinema. E até hoje, o tema de Ghostbusters, Caça-Fantasmas, é reconhecido em todo o mundo. E o mais incrível, tudo isso foi feito por um artista que estava prestes a se aposentar. O que é a vida, né, meus amigos? Que coisa! Bom, e assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Eu quero que você deixe nos comentários o que você achou do vídeo, a sua opinião também sobre esse tema desse filme maravilhoso, o Caça-Fantasmas, né?
Um grande abraço a todos e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!